Muy buenos días, Muito bom dia, amáveis hermanos irmãos y e amigos presentes e os que estão em diferentes países, ministros e igrejas, louvando a Deus e escutando Sua palavra. Para esta ocasião, lemos em São Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 20, e nos diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Que Deus abençoe nossas almas com Sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E nos permita ter a revelação da promessa divina da vinda do Filho do Homem para o último dia. Que todos, quando virmos essa promessa sendo cumprida, a reconheçamos, porque aí é onde vem a bênção para os crentes em Cristo do último dia. Isso é o que nos trará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abra as Escrituras e o coração e a mente para entender e o coração para crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem é o Filho do Homem para este dia? Para este tempo final? Podem sentar, queiram ter a bondade. Porque a pergunta: quem é o Filho do Homem para este dia? Porque Cristo falou que o Filho do Homem virá no tempo final.
Y todos queremos E todos queremos ser como Pedro, ser como Pedro, reconocerlo reconhecê-lo en su venida. em sua vinda. La opinión que hubo en los días de Jesús A opinião do que houve nos dias de Jesus sobre quem era o Filho do Homem, Cristo Cristo, era que Jesús era que Jesus era Juan el Bautista, era João Batista, que tinha ressuscitado dos mortos e, por isso, obraban en él y a través de él aquellos milagros. operavam nele, através dele, aqueles milagres. Outros pensavam Que era el profeta Elías. que era o profeta Elias. Y E outros pensavam que era el profeta o profeta Jeremias. Y otros decían, E outros diziam pensaban ou pensavam era alguno que era algum de los profetas, dos profetas, uno de los profetas algum dos que profetas había resucitado que tinha de entre los muertos. ressuscitado dentre os mortos. Recordemos que para aquel Recordemos que para aquele tempo, tiempo Israel, o povo hebreu, os judeus, estaban esperando estavam esperando la venida del a Mesías. vinda do Messias. Y E el Mesías sería o Messias seria un descendiente do rei Davi. El Mesías sería O Messias seria un profeta profeta como como Moisés. Não seria literalmente o profeta Moisés, mas profeta como Moisés. Por isso, quando perguntam a João Batista, és tu Elias? Ele disse que não é Elias, mesmo que era o ministério de Elias operando em João Batista. Mas não era o Elias que viria precursando a segunda vinda de Cristo no tempo final. Era o mensageiro que viria preparando o caminho ao Senhor, conforme a Malaquias capítulo 3, que nos diz: Vede, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E isso é o que dizia para aquele tempo em que viria o Messias em cumprimento da primeira vinda do Messias. Vede, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais e o anjo do pacto a quem desejais. E ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? O anjo do pacto. O anjo do Senhor que deu a lei ao povo hebreu no Monte Sinai. Porque esse é o anjo do Senhor, o anjo de Deus, que estabelece o pacto com o povo hebreu. E depois viria para estabelecer o novo pacto que estava prometido em Jeremias capítulo 31, versículos 31 ao 36. Por isso é que Jesus, na última ceia, estando com seus discípulos, em São Mateus capítulo 26, versículos 26 em diante diz: Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei,
Isso é o meu corpo, ou seja, que está tipificando, representando o seu corpo no pão. Porque assim, como o pão é alimento para o corpo, Cristo é o pão vivo que desceu do céu para dar vida eterna ao ser humano. Ele é o pão para nossa alma, o alimento para nossa alma. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E agora tipifica no vinho seu sangue, que seria derramado para a remissão dos pecados. Foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. E cada pessoa tem a oportunidade de ser limpo de todo pecado com o sangue de Cristo, ao recebê-lo como único e suficiente Salvador. De outra forma, não é efetivo para a pessoa o sangue de Cristo para limpá-lo de todo pecado. É como você ter uma peça de vestir com uma mancha de tinta e ter uma garrafa de alvejante ou cloro, como chamam. Essa garrafa de cloro não tira a mancha da roupa, exceto que você aplique o alvejante. Enquanto não aplicar a peça de vestir, a mancha de tinta permanecerá nela. E a pessoa, enquanto não aplicar o sangue de Cristo recebendo como Salvador, o pecado permanecerá na pessoa. E o salário do pecado é morte. Morte para toda a eternidade. Portanto, Deus nos deu a Cristo e seu sacrifício para, em sua misericórdia, nos limpar de todo pecado e nos dar vida eterna. É vida eterna o que recebemos da parte de Cristo quando o recebemos como único e suficiente Salvador, porque estamos recebendo a vida eterna. Recordem que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode chegar a Deus a não ser que seja através de Jesus Cristo. Algumas pessoas pensam que todos os caminhos levam a Deus, mas Cristo disse que Ele é o caminho. Portanto, não busque outro caminho para Deus. Ele é a vida eterna. E, consequentemente, tem a exclusividade da vida eterna e outorga àqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. São João, capítulo 14, versículo 6, é a passagem que citei onde diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E São João, capítulo 10, versículo 27 ao 30 diz:
Minhas ovelhas ouvem minha voz y me e me siguen, seguem, y yo e eu las conozco, as conheço y yo les doy e lhes dou vida y eterna, no perecerán e jamás. jamais perecerão. Padre que me las O dio Pai es que mayor as que deu todos, para mim é maior do que todos, y nadie las e puede ninguém arrebatar pode de la mano arrebatá-las das mãos de mi Padre. do meu Pai. O sea que Ou seja, que cada pessoa que recibirá que receberá la salvación de a vida salvação eterna em vida eterna son las ovejas são as del ovelhas Padre, do Pai, las cuales le son as dadas quais a Cristo são para que las dadas a busque Cristo para que as busque e lhes dê vida eterna. vida eterna. Porque el Hijo del Hombre Porque vino a o Filho buscar do y Homem salvar veio lo buscar e que salvar o que se havia dice perdido, Cristo diz Cristo, en São Mateus, em São capítulo Mateus 18, capítulo São Lucas, 18 e São Lucas capítulo 19. capítulo 19. Ou seja que Cristo veio Ou buscar seja, e que salvar Cristo veio buscar e salvar a quem? a mim, e aqui mais, A mim, e aqui mais a cada um de vocês também. Com a queda do ser Com humano que a queda do ser humano no Jardim do Éden, se perderam se perderam todas essas ovelhas do Pai, perderam a vida eterna, e por isso é que vivemos uma temporada nessa terra, e ao redor dos 100 anos se acaba a vida destes corpos terrenos. Já quando se chega a 100 anos, se vive com muito trabalho no corpo terreno. É que já os raios de luz, quando a pessoa nasce, os raios de luz que o corpo físico possui vão se esgotando. São 4 raios de luz e vão se esgotando a cada certa quantidade de anos. Digamos, dos 25 anos aos 30 se esgota o primeiro raio de luz e restam 3 para a pessoa. Depois dos 35 anos em diante, se esgota o segundo raio de luz e fica com 2 raios de luz. E depois de certa quantidade de anos, se esgota o terceiro raio de luz e fica com um só raio de luz. Por isso, já se sente fraco, já não pode lutar como fazia quando tinha 18 a 25 anos. Assim é a vida terrena. Mas não importa quantos anos você viva na Terra, não é de benefício se você não entende que você vive nessa terra por causa de um propósito divino, no qual você pode alcançar a vida eterna por meio de Cristo, nosso Salvador, recebendo como único e suficiente Salvador. E assim o salva Cristo do lago de fogo, o salva Cristo da aniquilação que ocorre no lago de fogo naqueles que forem lançados ao lago de fogo depois do reino milenial e depois do juízo final. E isso sim que é algo sério. E se essa vida terrena nestes corpos mortais e temporários é tão boa, como será viver em um corpo eterno, imortal, incorruptível e jovem para toda a eternidade? Isso é o que a alma de cada pessoa sempre
desejou, porque nestes corpos temos muitas lutas e problemas, e ao final morrem ou pela idade, por alguma doença ou por algum acidente. Se a vida fosse somente viver uma quantidade de tempo aqui na Terra e depois se terminou tudo para o ser humano, não valeria a pena viver nessa Terra. Mas o propósito é que nós escutemos a pregação do Evangelho de Cristo, nasça a fé de Cristo em nossa alma, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, o Evangelho. Recordem que Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão claro como isso é a realidade para todo ser humano. A pessoa somente pode fazer uma de duas coisas: ou crer ou não crer. Crer e confirmar seu lugar com Cristo em seu reino para viver eternamente, ou não crer para depois ser julgado e condenado no juízo final e ser lançado no lago de fogo, onde será aniquilado completamente em alma, espírito e corpo e deixará de existir. E todos queremos viver eternamente. Todos queremos saber, conhecer a fórmula para viver eternamente. A fórmula tem um nome: Senhor Jesus Cristo. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não perecerá jamais. Jamais perecerá. Não vai ser julgado e condenado, mas que vai viver eternamente. São João capítulo 5, versículo 24. Portanto, o mais importante para todo ser humano é a vida eterna, e somente a podemos receber através de Jesus Cristo. Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho, em Jesus Cristo. Quem tem o Filho, a Jesus Cristo, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O que tem é uma vida temporária que vai terminar, e nem sequer a pessoa sabe quando vai terminar a vida nessa terra. E depois, já não há oportunidade de dizer: agora eu quero receber a Cristo. O tempo de receber a Cristo como Salvador é enquanto a pessoa está vivendo nessa terra. Por isso se prega o Evangelho de Cristo, para que nasça a fé de Cristo no coração dos crentes. Recordem que Cristo disse em São João capítulo 8, versículo 47, nos diz: quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Quem é de Deus, e está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que Deus nos conhece desde antes de nós nascermos nessa terra. Essas são as ovelhas do Pai que foram dadas a Cristo para que as busque e lhes dê vida eterna. E jamais perecerão. Portanto, estamos nessa terra
propósito divino. por e para um propósito divino. E nossos nomes estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, e por isso respondemos o chamado de Cristo, o Evangelho de Cristo, escutando sua voz e recebendo como único e suficiente Salvador. E agora, o que tudo isso tem a ver com o Filho do Homem? E quem é o Filho do Homem para o último dia? É que essas são as pessoas que o reconhecerão, o receberão no último dia. Porque ele vem como ladrão à noite. Ou seja, que quem irão reconhecer e dar as boas-vindas serão as ovelhas do Pai, os eleitos de Deus, os que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo mesmo disse em São Mateus capítulo 16, versículos 24 em diante. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, que Cristo não lhes oferece um caminho cheio de rosas, assim como Cristo sofreu nessa terra, foi perseguido, mal interpretado e julgado, condenado e crucificado. Também os crentes em Cristo padecerão, sofrerão perseguições e os entenderão mal. Houve um tempo em que os lançavam aos leões e também tempo em que os queimavam. São diferentes etapas pelas quais passa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque todo aquele que quiser salvar sua vida perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? De que vale o ser humano ser multimilionário economicamente na Terra, ou ter uma posição social ou acadêmica ou profissional na Terra e perder sua alma? Recorde que o ser humano é alma vivente. Isso é o que a pessoa é, alma vivente. E vive em um corpo espiritual chamado espírito e em um corpo de carne no qual aparecemos nessa terra. Mas quando se trata de vida eterna, do futuro eterno, está ligado à alma da pessoa que é o que na realidade somos, almas viventes. Por isso diz, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que recompensa dará o homem pela sua alma? Poderá o homem pagar pela salvação da sua alma? Não. Cristo já pagou com sua própria vida nossa salvação. Você e eu não temos
com o que pagar pela nossa salvação. Cristo já pagou por ela e nós aceitamos o sacrifício de Cristo como o pagamento pela nossa salvação. Porque Ele tomou nossos pecados e se tornou pecado por nós e morreu a morte que nós tínhamos que morrer. E agora, os sacrifícios que o povo hebreu efetuava no templo com animaizinhos já não são necessários, porque esses sacrifícios eram somente o tipo e figura do sacrifício de Cristo, nosso Salvador, na cruz do Calvário. Enquanto não tinha vindo Cristo e efetuado o sacrifício expiatório na cruz, aqueles sacrifícios tinham que se realizar. Mas quando já Cristo morreu na cruz do Calvário, Deus já não aceita sacrifícios de animaizinhos. Somente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é o que Deus aceita por cada um dos seres humanos. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo pergunta a Pedro e aos seus discípulos. Pedro diz, tu és o Cristo, ou seja, ungido, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivente. Em Jesus estava o Espírito Santo, anjo do pacto, morando. Por isso ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. E começa a enumerar as coisas pelas quais tinha sido ungido. Lendo Isaías capítulo 61, aí lendo no capítulo 4 de São Lucas. E se deteve, porque a passagem completa disse, para pregar o ano aceitável do Senhor. E aí se deteve. Se continuava lendo, dizia, e o dia de vingança do nosso Deus. Por que não continuou? Porque até onde que se cumpriria nele em sua primeira vinda, o de proclamar, pregar o ano, o dia de vingança do nosso Deus, que corresponde à sua segunda vinda. Na vinda do Filho do Homem no último dia será que pregará o dia de vingança do nosso Deus, ou seja, os juízos divinos que virão sobre a raça humana, as pragas, as taças que serão derramadas sobre todas as nações e, consequentemente, sobre toda a humanidade, o qual se cumprirá na grande tribulação, que é a segunda parte da semana 70 e que consta de 3 anos e meio da profecia de Daniel, capítulo 9. Deus vai tratar também com o povo hebreu novamente e o vai fazer manifestando os ministérios de Elias por quinta ocasião e de Moisés por terceira ocasião. E tudo isso está ligado à vinda do Filho do Homem com seus anjos. Seus anjos são os ministérios das 12 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Por isso, em Zacarias capítulo 4, versículos 11 ao 14, e Apocalipse capítulo 11, versículo 1,
ao 14, nos habla nos fala de los 12 olivos, das 2 oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, los cuales os quais estarão manifestados el día posterior. no último dia. Por eso el Hijo del Hombre Por isso o dice Filho do Homem Cristo disse, Cristo, en San Mateo, em São Mateus, capítulo 24, capítulo 24, verso 30 al versículo 31, 30 ao 31, dice, entonces diz: aparecerá la señal então del aparecerá Hijo o sinal del do hombre Filho en do el Homem no cielo, céu. y entonces lamentarán E então todas las tribus todas de la as tribos tierra, da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade dos céus até a outra. Aí os escolhidos são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, que serão chamados neste tempo final. Esses são os escolhidos de Deus, do povo hebreu. E os escolhidos de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, são os crentes em Cristo, do último dia, que estarão esperando a vinda do Filho do Homem e o receberão. Quando se fala do Filho do Homem, encontramos que esse é título de profeta. Por isso é que Cristo dizia, falando de si mesmo, o Filho do Homem, se referindo a si mesmo, porque era um profeta. Quando a João Batista, os fariseus perguntaram, és tu Elias? Ele disse não. És tu o profeta? Disse não. Quando perguntam se és o profeta, se referem ao profeta do qual Moisés fala que Deus levantaria profeta como Moisés, um profeta dispensacional, o qual seria o Messias. E João disse que não. Quando pergunta, és tu o profeta? Ele diz não. E era profeta, mas não o profeta de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 ao 19. Porque esse profeta é o Messias, o ungido, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Espírito Santo, anjo do pacto, dentro de um corpo de carne, dentro de um homem, de um profeta. Porque Filho do Homem é um profeta. Por isso o Messias, ao vir, teve que vir como profeta, como filho do homem, no qual estava o Filho de Deus, Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo. Tão simples assim. Por isso é que Deus chama seus profetas em diferentes lugares da Bíblia, Jeremias, Ezequiel, Daniel e assim por diante, os chama Filho do Homem, porque é o título de profeta. E agora, vejamos o que nos diz São Mateus, capítulo 24,
27. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del Pois assim oriente, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda del Hijo del do Hombre. Filho do Homem. Assim será para o tempo final a vinda do Filho do Homem. A manifestação do Filho do Homem 2000 anos atrás foi no leste, a terra de Israel, que pertenece al Medio Oriente, que pertence ao Oriente Médio, e para el oeste, para o oeste, o continente americano, temos a promessa da manifestação do Filho do Homem. Já tivemos a primeira parte dessa manifestação correspondente ao tempo final no reverendo William Branham. Era o Filho de Deus Cristo em um profeta, em um Filho de Homem. Cristo, o Filho do Homem, em um Filho do Homem, um profeta. Para cumprir a primeira parte dessa promessa correspondente ao tempo final. E falta uma parte que será cumprida neste tempo final. Por isso, em São Mateus capítulo 24, versículos 36 em diante de São Mateus 24 diz: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, do tempo do dia e da hora em que o Filho do Homem virá. Mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, que a humanidade estará vivendo como no tempo de Noé. Que todo o pensamento do coração do ser humano era de contínuo ao mal. E assim será o tempo em que estará vivendo a humanidade no último dia. Porque, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, que a humanidade naquele tempo do mundo pré-diluviano não entendeu o tempo que estava vivendo. Não entendeu que estava vivendo ao final daquela geração pré-diluviana. Atualmente, a humanidade está vivendo no tempo final da geração atual. Quanto tempo nos resta? Não sabemos. Mas a promessa é que este tempo será o ciclo divino em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará. Se manifestará, se revelará a quem? Aos crentes em Cristo, assim como aconteceu 2000 anos atrás. A quem veio o Filho do Homem? A quem se revelou? No meio de quem se manifestou o Filho do Homem 2000 anos atrás, em sua primeira vinda, ao povo hebreu, que é o povo
que estava en el pacto no que le fue pacto dado que foi dado a Israel a Israel Monte no Sinai. Monte Sinai. Era el pueblo del pacto Era o del povo do Antiguo pacto do Testamento, Antigo Antiguo Testamento, pacto. Antigo Pacto. Y ellos E lo eles tuvieron o tiveram en carne humana. em carne humana, La venida del Hijo del Hombre, a vinda do Filho do el Homem, ángel del pacto o anjo do dentro de pacto un velo de dentro carne de um llamado véu de Jesús. carne chamado Tan Jesus. sencillo Tão como simples assim. ya Israel Já tuvo Israel já teve el cumplimiento o cumprimento de la promesa del da Mesías promessa do Messias para aquel tiempo. para aquele tempo. E agora, El pueblo que está o bajo el nuevo povo pacto que estava es sob o novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo. el cristianismo, es Era o cristianismo, é o povo que tem a promessa de la segunda venida de da Cristo, segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, com los os ministérios de Moisés por tercera pela ocasión, terceira ocasião e o ministério de Elias pela quinta ocasião y el ministerio de Jesús e o ministério de Jesus segunda por segunda ocasião en toda su plenitud. em toda a sua Eso plenitude. fue lo que fue mostrado en el monte Isso é o que foi mostrado no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de San Mateo, de São Mateus, quando Cristo tomou Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou em particular ao monte alto e se transfigurou diante deles, e apareceram Moisés e Elias, cada um de cada lado do Senhor. Essa é a ordem da segunda vinda de Cristo. Essa é a ordem da vinda do Filho do Homem para o último dia. Os ministérios de Jesus, de Elias e de Moisés estarão se repetindo no meio da igreja e depois no meio do povo hebreu. Assim será a vinda do Filho do Homem. Agora vejam que quando Cristo desce do monte Sinai ou do monte da Transfiguração, corrijo, diz aos seus discípulos que não digam que Ele é o Messias, o Cristo, o ungido. Algumas pessoas, algumas vezes pensam, se Ele é o Cristo, o Messias, tinham que dizer para todo mundo, mas Cristo disse, guardem silêncio. Assim que é muito importante saber essas coisas para que estejamos preparados para a vinda do Filho do Homem no último dia, que é a promessa que está assinalada e é a promessa maior da parte de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam, também nos diz, por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, que é preciso estar preparado para a vinda do Filho do Homem. Em São Lucas também nos fala Cristo sobre a vinda do Filho do Homem. Recordem que esse é
o maior evento que se realizará no meio da raça humana no tempo final, no último dia. Por isso você encontra Cristo sempre falando do Filho do Homem e da vinda do Filho do Homem. Por exemplo, aqui, em São Lucas, capítulo 17, versículo 28, e ainda podemos ler um pouco antes, versículo 26 em diante diz, como foi versículo 24 em diante diz, porque como o relâmpago ilumina desde uma até a outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por essa geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Assim como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E todos temos que reconhecer que a humanidade, todas as nações estão como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Essa é a condição atual da humanidade, o qual é um sinal de que estamos vivendo no tempo em que o Filho do Homem se manifestará. Agora, para este tempo final, ele mudará de sumo sacerdote a juiz, de cordeiro a rei, de cordeiro a leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Portanto, temos que estar atentos, conscientes de quais são as promessas, as profecias correspondentes a este tempo final, para não estar tratando de adivinhar o que é que Deus vai fazer, o que é que Deus vai cumprir neste tempo final. O que Deus vai fazer é o que está profetizado, o que está prometido na Escritura. O que Cristo prometeu que será feito neste tempo final, o que os profetas disseram que Deus fará neste tempo final, não vai fazer outra coisa a não ser o que está profetizado, o que está prometido para o último dia. Que Deus nos ajude a todos para estar preparados para a vinda do Filho do Homem neste tempo final, que é o último dia, e que não sabemos em que dia, semana, o mês ou ano se cumprirão essas profecias, mas o mandado de Cristo é que estejamos preparados. São Lucas capítulo 18, versículo 8 diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará fé em você?
e em mim? O Filho do Homem em sua vinda? Recorde, sem fé é impossível agradar a Deus. Também nos diz no capítulo 21 de São Lucas, versículo 27 em diante diz: então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. E levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vossa redenção qual é? A redenção do corpo, que é a transformação dos vivos em Cristo para ter corpos eternos, imortais e glorificados e jovens, como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem, e os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos glorificados. Continua dizendo Cristo, do versículo 34 em diante deste mesmo capítulo 21. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. De estar em pé diante de quem? Do Filho do Homem. Portanto, temos que estar atentos e orando em todo o tempo, nos preparando para a vinda do Filho do Homem, para estar em pé diante do Filho do Homem. Não queremos que nos aconteça como aconteceu na primeira vinda de Cristo, que muito poucos o reconheceram como o Messias prometido, o Filho do Homem, vindo ao seu povo Israel. E agora, sua segunda vinda é para seu povo, sua igreja, os crentes em Cristo, o cristianismo. Porque é o cristianismo quem está sob o novo pacto. Portanto, estejamos preparados. Continue todos passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.